Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, pastores, aqueles que ouvem. Estamos aqui no podcast da ministração de quinta-feira. Acabamos a de terça-feira, a ministração de podcast antes do impacto. Quinta-feira temos o culto. Sexta-feira estamos indo para o impacto, né? E claro, nós sempre dizemos, o podcast não é sermão. Sermão é aquilo que você vai orar, vai se debruçar, ler, vai refletir. Claro que você vai assistir o podcast, vai entender, mas muito mais do que Deus vai falar do que eu vou falar, do que eu vou dizer. Por isso, busque na palavra do Senhor cada dia sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nossa agenda da semana, né? Dia 25, amanhã, pastor Tiago prega, pastor Ana Soares dirige, pastor Ana Soares faz o dízimos e ofertas. Dia 27, quinta-feira, pastor André MacLeod ministra, a discípula de profeta Fabrício dirige, pastor MacLeod faz o dízimos e oferta. Sexta-feira, dia 28, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, estaremos no impacto. Na próxima semana, eu falei, quando nós voltarmos, na quarta-feira, eu faço podcast da administração de quinta-feira. Bem, é maravilhoso como passa rápido as coisas, rapaz. Já vamos para o impacto. Nós falávamos isso no ano passado e agora estamos indo para o impacto. Maravilha, essa é a nossa agenda. Sábado e domingo, nós não teremos culto na igreja, nem sábado, nem domingo de manhã, nem domingo à noite, nem segunda, nem terça, nem quarta. Quinta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus, nós estaremos aqui. Não deixe de marcar a sua presença, né? Eu falei agora, muitos pastores estão ausentes. Prometo ao pastor, junto com o consolidador, no chegar do impacto, eu vou chamar alguns pastores, vamos definir. Não dá para continuar com o nome de pastor numa lista que nem aparece na igreja e nem dá nenhuma satisfação. Com exceção os que estão doentes, os que trabalham à noite, os que têm, né, situações, a gente entende. Mas quem não tem, nem aparece mais, não há razão para colocar ele continuar. Eu já vou preparando o espírito do consolidador, que ele não vai continuar, ela não vai continuar. Não vou esperar até setembro para ficar fazendo seleção de jeito nenhum. Nós vamos fazer agora quando chegar do impacto. Amém? Maravilha. Não deixe de marcar a sua presença. Os gritos de Deus, ministramos o 11º grito ontem, e quando, aqui está dia 2, está errado, no dia 9, se não me falha a memória, quando nós voltarmos, vamos dar o último grito dos 12 gritos de Deus. Chegar os dias de buscar a face, claro, vamos ir cheios da presença, e essa palavra com certeza vai calar ao nosso coração e à nossa vida. Falei agora há pouco que já falei com quase todos os pastores, só não falei ainda com o pastor MacLeod e a Márcia, não falamos com o pastor Otoniel, não falamos com a pastora Késia, não falamos com o pastor Raimundo Neto e nem falamos com o pastor Bruno. 5 pastores nós não falamos, conseguimos falar. Os demais nós já conversamos, demos o direcionamento. Acredito que eles estão trabalhando em prol dos direcionamentos que eu dei, né? Mas lá no impacto vou tentar conversar com eles para que eles possam receber também o mesmo direcionamento. Em alguns momentos veremos no intervalo para que a gente consiga. Estamos encerrando os 60 dias de propósitos maravilhosos, desde o dia 1º de janeiro, agora dia 28 de fevereiro nós encerramos, e eu sei que os irmãos estão meditando, não sei se todos, mas a grande maioria está meditando na palavra, todos os dias recebendo uma palavra abençoada de Deus sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Maravilha! Continue até o dia 28. Faltam 5 dias. Amanhã eu vou gravar um vídeo sobre o impacto, uma convocação geral sobre o impacto para todas as pessoas, os pastores, toda a igreja. Não vou gravar agora para não encher de vídeo de gravação, então podcast, né? E darei uma palavra especial. Faltam 5 dias. Trabalhe. A minha palavra é: não fique em Manaus. Não caia na besteira. Pastor, eu tenho muita dificuldade. Eu reconheço que todos têm dificuldade. Dê um jeito, converse com a comissão, mas não fique em Manaus. Estamos trabalhando, ore, conversamos com o prefeito, ele ficou de nos ajudar com alguma coisa.
e essa ajuda não é para diminuir, é para levar mais pessoas, né? Eu não sei quando e o que ele vai nos ajudar, se for em dinheiro, amém. Se for em produto, mercadoria, amém. Com certeza isso vai abater e a gente vai poder levar mais pessoas, aquelas pessoas que não têm condições nenhuma, novos na fé, pessoas que são descrentes, pessoas que estão desviadas, provavelmente, vamos orar, porque eu falei com ele hoje e ele foi muito solícito, muito amigável e disse que nos ajudar. Vamos aguardá-lo, que a bênção do Senhor vai chegar. Eu comunico os irmãos de forma individual. Nosso tema, nunca desista, prossiga. A ministração de terça-feira e essa é de quinta-feira. E a ministração de quinta-feira é: pare de agir como covarde. Sim, senhores. Pare de agir como covarde, como medroso, temeroso diante do Senhor. Claro, essa é uma palavra de confronto para mim, para trazer à minha memória que eu não posso ficar desistindo diante das besteirinhas que surgem na minha vida. Preciso ser audacioso, audaciosa, corajoso e corajoso e enfrentar. Covarde é exatamente a atitude de não querer enfrentar situações difíceis, ou não saber lidar, ou não querer lidar com situações difíceis, e sempre procurar uma saída mais fácil que não possa enfrentar. Não existe isso, por isso a pessoa é covarde. O texto que eu li, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu, Paulo escrevendo a Timóteo, um espírito de covardia ou de temor, a sua tradução aí, medo, eu não sei, covardia, aqui está temor, covardia, vai vendo a sua tradução, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, abençoe o seu, a palavra poderosa ao pregador e à pregadora, ao meditar a palavra maravilhosa de Deus sobre a sua vida. Uma pergunta que comumente fazemos a nós mesmos ou até para alguém: por que desistimos tão fácil de qualquer dificuldade em nossas vidas? Por que com facilidade desistimos? A gente usa a palavra bonita, mas a tradução é: nos acovardamos. O covarde é aquele que foge dos problemas. É aquele que não quer encarar as dificuldades. E é aquele que não quer lidar com situações adversas. Ou não sabe, ou não quer, e procura, como eu falei, caminhos. Esse é o covarde. Se você quiser procurar na internet uma palavra etimologicamente mais bonita, pode procurar. Mas essas perguntas, por que nós desistimos tão fácil? Porque somos covardes. Esse posicionamento atual de desistir com facilidade de quase tudo pelos obstáculos naturais que surgem só tem trazido prejuízos e baixo crescimento em todas as áreas da minha vida. Todas as vezes que eu tento escapar e não quero enfrentar situações, tenho medo, tenho receio, fujo, é difícil demais, é duro demais, eu não vou conseguir. Essas atitudes covardes só fazem nos causar prejuízos e faz com que nosso crescimento seja pífio, insignificante diante da realidade que poderíamos avançar se não fôssemos tão medrosos e covardes diante de situações. Não consigo ver os obstáculos como uma oportunidade e crescimento, pastor, e desenvolvimento no meu viver. Mas sempre tenho o desejo de arranjar alguma desculpa para não seguir em frente. Essa é a atitude do covarde. Não consigo ver as dificuldades como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento, mas uma oportunidade de poder escapar e fugir de enfrentá-lo. E claro, fazendo isso, eu nunca terei o crescimento na minha vida, porque as dificuldades e os problemas fazem desaparecer a covardia? Não. O medo? Não. Mas nos ensinam a aprender a lidar com eles, a enfrentá-los melhor. Mesmo sabendo que desistir só traz prejuízos e problemas em minha vida,
Mesmo assim, eu não consigo reagir. Ao contrário, mudar a minha condição atual. Eu não consigo. Eu sempre vou desistindo, vou deixando de lado, não assumo nada, não quero responsabilidade. Porque eu não quero responsabilidade. Mentira, é covardia. Não quer coisas difíceis na sua vida. Não gosto de me expor diante de problemas que não darão certo. O covarde pensa sempre assim. Por isso, é melhor ficar no anonimato, como tenho vivido até hoje, e vou continuar vivendo, e jamais eu vou crescer e conseguir algo de melhor para a minha vida. O salmista conhecia muito bem o que era lidar com situações difíceis. E problemas e lutas. Davi era um grande especialista nessas experiências ruins. Ele dizia: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Medo, pavor, Salmo número 55, versículo 4 e versículo 5. No início, o medo sempre nos causará uma sensação desagradável, como Davi era uma pessoa muito experiente. As dificuldades, ele botava mil obstáculos, mas ele aprendeu a lidar com essas situações. E veja que em nenhum momento na Bíblia Davi menosprezou as situações difíceis. Ele encarou e enfrentou algumas delas. Mesmo na hora dos momentos mais difíceis, quando ele errou, cometeu os pecados, ele sempre tinha coragem, não de esconder de forma covarde, como alguns fazem. Não querem admitir, preferem viver na mentira. Ele dizia: pequei contra o Senhor. Era maravilha, né? Não esqueça, só momentaneamente, não esqueça, só momentaneamente, depois de surgir as piores situações, pavor, baixa autoestima, sensação, perda, sentimento de perda, sensação de retroceder e a sensação inicial momentânea é terrível. E claro, ela vem com força para nos fazer desistir e nos impactar e para que possamos largar tudo. Por isso, eu preciso aprender, como Davi, a reagir diante dos medos, dos receios, que querem de todas as maneiras me fazer parar e não posso parar. Eu preciso continuar. Se eu parar, eu estou agindo como covarde. Preciso orar para que Deus me mostre o caminho e me dê forças para eu lidar com essas situações. Paulo, escrevendo ao seu novel amigo, discípulo, pastor Timóteo, nos recorda que Deus nos deu um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de equilíbrio. A palavra poder aqui refere-se à nossa capacidade vinda de Deus de superar qualquer adversidade que possamos encontrar em nosso caminho. Por isso, o Senhor nos deu um espírito de poder, capacidade, e não de ser covarde, de largar o arado, de pôr a mão no arado e abandonar o arado. Não é esse espírito que o Senhor nos deu. Essa passagem nos lembra exatamente isso. Não podemos ser tão covardes espirituais como temos sido até hoje, porque diz a Bíblia, Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, de tremor, de desistir. Preciso mudar o nível atual da minha resistência, da minha resiliência diante da presença do Senhor. E só existe um caminho para alcançar essa condição diante do nosso Mestre. Só tem um caminho. E Paulo mostra a Timóteo. Primeiro, preciso ser mais forte do que eu tenho sido. Isto é, aumentar o meu limite de resistência diante de Deus. Não vou desistir da primeira vez, eu vou aguentar até o final, para que eu possa eliminar ou reduzir esse espírito de covardia. Preciso ser mais forte, aumentar o meu limite. Segundo, preciso aprender, estou seguindo o texto,
Se o pregador está lendo, eu vou seguir o texto. Eu preciso aprender a aumentar o poder do amor de Deus em meu viver. Aprenda a amar o Senhor. Pastor, como é que você faz isso? Coloque o Senhor, o seu propósito de querer agradar o Senhor sempre em primeiro lugar em todos os momentos. Se você continuar colocando o Senhor em segundo lugar na sua vida, esse poder sobrenatural do amor existente de Deus dentro de nós vai diminuir, vai desaparecer e vai nos tornar pessoas frágeis. Ao contrário, quando eu alimento esse poder do amor de Deus, do prazer de estar, de servir, de ser útil, de fazer algo, esse poder de Deus me alimentará, me susterá, me fortalecerá, me erguerá. Aí o pregador vai procurar na Bíblia textos sobre isso. Eu não vou botar aqui porque não cabe. Terceiro, aprenda a ser moderado. O que é moderado? Ele diz, de moderação. O que é moderado, pastor? Prudência, equilíbrio. Jesus disse, sede calmo como as pombas e prudentes como a serpente. A palavra prudência é saber avaliar as circunstâncias. A palavra prudência é não se desesperar, mesmo que o momento seja muito delicado. O Senhor me dará o caminho e a resposta para eu sair. Por isso eu preciso desenvolver o espírito de ponderação. E esse espírito de ponderação eu desenvolvo por meio da palavra do Senhor. Não há dúvida que a nossa covardia aparece quando nos tornamos mais carnais do que espirituais. Mais dependentes, como eu estava falando, pregando ontem, ouvindo mais o mundo do que ouvindo as coisas de Deus. Por isso, a palavra do Senhor nos ensina, em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, eu não continuei, e não carnalmente. Cada vez que eu me torno uma pessoa espiritual, eu me torno uma pessoa mais resistente, capaz de entender aquilo que Deus... Mais carnal, mais fraco e débil, mais espiritual, mais dependente e mais forte, eu estarei na presença do Senhor. Não há dúvida que se desistimos com facilidade, é porque dependemos mais da vida de carnalidade. Por isso, aprenda a depender mais do Senhor e mais do seu Espírito, para ter a força espiritual para enfrentar e nunca ser um covarde diante da presença maravilhosa do Senhor Deus. Maravilha! Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua vida e que Deus continue a usar. Estejamos no impacto firmes na presença do Senhor.